Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu estou aqui com um dos convidados mais antigos do Fronteiras da Ciência. Estamos comemorando esse ano 25 anos, já um quarto de século de Fronteiras da Ciência. E estou aqui com um grande amigo que está aqui com a gente desde o começo. Na época ele morava no Guarujá, hoje mora em São Paulo. São Paulo. Edson Boaventura Júnior, meu ufólogo favorito, eu sempre falo isso para ele. Ele já vem trazendo sempre as novidades e tem muita novidade no campo ufológico. Ele está com algumas coisas aqui bombásticas para passar para a gente, o Edson Boaventura. E eu não quero perder tempo, quero começar logo. E também só para dizer que eu estou aqui com uma galera, uma plateia muito linda. Eu estou aqui com a turma da terceira idade da Unisanta. É a melhor idade, não são todas alegres, felizes, bonitas. Estão aqui numa plateia grande aqui assistindo o Fronteiras da Ciência. A quem agradeço aí ao Celso, né, o coordenador do grupo, que sempre faz esse mimo aí com as mulheres e comigo também, porque é tão gostoso, né, a gente receber gente aqui, não é comum, então é muito legal. Olha, só para lembrar que esse bloco é oferecimento do Alberto Santini Filho, o ortomolecular de mão cheia. Você que ia em São Paulo procurar um bom ortomolecular, tem aqui em Santos, tem a clínica de São Paulo, tem a também de Santos, na rua Júlio Conceição, 209, falando que viu no Fronteiras da Ciência, você pagará o mesmo preço de antes da pandemia e ainda pode fazer em 10 vezes no cartão. Olha, a técnica que ele utiliza da ortomolecular é com reposições via derme, trazendo enormes benefícios na saúde emocional e física, para você vivenciar aí muito melhor a sua vida, vencer os obstáculos. É uma técnica fantástica mesmo, tá bom? Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. E o telefone para agendamento, tome nota, 3232-1909. Aí na sua telinha, 3232-1909. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras. Já vai fazer um ano já, né? Que você não estive vinha, aqui em junho, né? Junho de 2022. Não, fazer um ano já. Um né? ano. Um ano. Foi muito rapidinho. Tem Foi que vir rapidinho. mais a miúdo aqui. Então, você não pode só ficar chamar. tanto tempo. Mas é aquela coisa, nossa vida é corrida também, né? E eu sei que... Estivemos até numa expedição agora recentemente, lá no Pará, revendo aqueles casos, né, da Operação Prato. Foi super legal. Encontramos pessoas vitimadas naquela época, vivas ainda nos dias atuais. Conversamos com ela para saber como é que foi a vida dela daquela época até os dias atuais. Esse foi um dos casos mais espetaculares que nós tivemos no Brasil, né? Um dos, né? Você pode contar rapidinho como foi esse caso? Olha, esse caso ele aconteceu na década de 70, iniciando ali no Maranhão, algumas pessoas atacadas que chegaram inclusive a falecer por conta desses fenômenos, e aí o pânico se instaurou no Maranhão, depois no Pará, e aí chamaram o primeiro Comando Aéreo do Pará, para poder intervir e saber o que era aquilo. O que eram aquelas luzes que atacavam as pessoas, jogavam um foco de luz e às vezes sugavam partes do sangue, do DNA dessas pessoas, e aí houve... à frente, né, desse trabalho, a Força Aérea Brasileira, né, o capitão Irangê Holanda, o sargento Flávio, que obtiveram centenas de depoimentos, fotografias desses objetos e filmes Super 8 milímetros e os militares chegaram a assistir também, chegaram a ver também. Sim, eles viram. Né, o capitão Irangê, por exemplo, ele viu um objeto imenso em formato de uma bola de futebol americano, né, na vertical, assim, e eles dizem, né, que chegaram a ter contato até com seres, né? Algumas pessoas falam que eles tiveram esse contato direto com os tripulantes. E você entrevistou uma das pessoas mais emblemáticas desse caso, não foi? Agora, mês passado. Isso, exatamente. Eu trouxe até uma foto dela aqui, que é a Aurora Fernandes. É uma foto que já saiu em vários lugares aí. Jornais, revistas especializadas, documentários, né, produções do mundo inteiro. E tem a foto da Aurora Fernandes, que ela foi uma dessas vítimas quando ela tinha a idade de 18 anos. Aliás, 18 anos naquela época. E ela morava no bairro do Jurunas, em Belém. E aí o caso dela ficou conhecido. Só que agora a gente conseguiu, em 2023, localizar
e conversar com ela. Fizemos uma entrevista bem legal, está lá no canal Enigmas e Mistérios Eu lembro, no nós YouTube. vamos falar do seu canal porque é muito importante para as pessoas que gostam de ufologia e é um canal excepcional, muito bem produzido, por sinal, você e seu filho. Tinha uma médica envolvida nessa história também, eu lembro, não foi? Então, a médica, ela era de Colares, é a doutora Velaide Cecim de Carvalho. Tá. Ela atendeu aproximadamente ali umas 22 pessoas que foram vitimadas em Colares, que também é um dos locais assim mais conhecidos da Operação Prato. Por quê? Porque aquela equipe de militares da Força Aérea se dirigiu para lá, não só Colares, mas Baía do Sol, mas quando estiveram em Colares, eles montaram acampamentos com equipamentos de ponta ali para filmar, fotografar, principalmente na praia do Bacuri e na praia do Machadinho. E os acampamentos deles ficavam bem na parte frontal ali, onde tem a igreja, né, em Colares. E, inclusive, hoje, aqui tem algumas fotos de Colares, ó, para você dar uma olhada. E o turismo ufológico então lá já dá para ver que tem o é turismo algo aqui. muito forte, ou seja, tem estátua de ET para tudo que é lado. É que nem né? Varginha, né? É que nem, não, um pouco mais que Varginha, mas a gente percebe que dá para explorar ainda um pouquinho melhor, né? Fazer, de repente, algum turismo ali ufológico nos locais, tal coisa que ainda não existe. Mas tem, por exemplo, escritores lá na região que já escreveram alguns livros contando as histórias e existem pessoas vivas ainda lá na região. Por exemplo, o senhor Newton, que foi uma das vítimas que sofreu uma queimadura de um desses objetos aí não identificados. Edson, tem muita coisa para você contar no programa e esses já são os casos antigos. A gente estava conversando em off, até te perguntei qual o caso que você considera mais importante do Brasil. Eu acreditava que era o de Varginha, que é muito famoso, né? Muitas ocorrências. Mas você me disse que tem um caso que vai explodir muito em breve. E que você até sabe algumas coisas que ainda não pode comentar, né? Então, mas pode esclarecer alguma coisa desse que você... Posso falar. Então, o de Varginha está se tentando atualmente obter os vídeos, né? Principalmente os civis que fizeram esses vídeos. Inclusive, tem um produtor norte-americano que ofereceu dinheiro, né? $200 mil pela fita, mas uma das pessoas que tem essa fita não aceitou essa quantia, quer mais. Ou talvez nem liberem, não sei o que está acontecendo aí nesse trâmite. Mas de Varginha, se vier o filme, vai ser algo bacana. Né? Embora o caso que vai bombar mais do que Varginha é o caso que aconteceu na cidade de Cláudio em 2009. Minas Gerais. Minas Gerais, novembro e dezembro de 2009, envolvendo a polícia militar. Eles chegaram a perseguir 2 seres que estavam flutuando próximo a um canavial da cidade. E um cabo da polícia militar, da 3ª companhia lá de Cláudio, que é o cabo Rabelo, ele chegou a fotografar os OVNIs. Os militares ali, os sargentos, né, o próprio capitão, o Eisenhower, Greg austríaco, ele perseguindo, né, durante a perseguição, ele conta num relatório oficial que sofreram assim problemas psicológicos posteriores, que as viaturas voltaram avariadas e houve missing time, que é o tempo perdido. Eles pensaram que tinha passado apenas 40 minutos, mas já haviam passado quase 2 horas. E a gente sabe alguns detalhes, que por isso que o caso vai ser bombástico no futuro, que traz aí uma interação mais forte entre esses militares da Polícia Militar Mineira e os seres envolvidos nessa perseguição. E o que você sabe não pode contar porque a pessoa que te confiou pediu que ainda não conte no momento. Exatamente. Mas o caso ele já tem um diferencial que são documentos que nós conseguimos em 2015 através da Lei de Liberdade de Informação. Nós fizemos uma petição via SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, e conseguimos os relatórios oficiais da Polícia Militar juntamente com as fotografias. Ou seja, em Varginha você não tem documentação oficial.
Aliás, elas existem, mas estão sob um grau de sigilo ultra secreto e por isso não vem a público, não tem acesso. Mas nesse caso da Polícia Militar, a gente conseguiu esses relatórios. Nós sabemos que existem outros relatórios, inclusive de avistamento de seres na própria região, porque foi uma onda de vários dias que ocorreu ali, 2 meses, né, novembro e dezembro, e algumas pessoas relataram avistamento de seres, principalmente ali num bairro chamado Bairro da Formiguinha e também em algumas cidades próximas a Cláudio. Tem um diretor de cinema, amigo nosso lá, que é o Lauro Miguel, ele está produzindo um documentário que vai chamar A Serra do Ouro Fala, que vai tratar desse fato ufológico importante de Cláudio, da cidade de Cláudio, em Minas Gerais, e também do fenômeno da Mãe do Ouro, que é uma lenda emblemática que também diz respeito às sondas ufológicas que aparecem naquela região. Então, correlacionando, né? Eu sei que você vai contar um pouquinho mais para frente também, num caso de Santa Catarina, temos até a imagem aí, muito interessante. Mas antes disso, vou mostrar um do Paraná, um vídeo que você me mostrou. Vamos. Né? Vou pedir para o meu editor, colocar o vídeo número 1, por favor. Bom, voltando. Esse vídeo a gente vê as luzes girando, né? Isso. Quem me mandou o vídeo foi o Alexandre. Ele teria tomado esse vídeo com um celular Samsung dele e juntamente com um amigo. Ele estava com um amigo quando viram esse objeto na cidade de São João do Kauai, no Paraná. Isso era por volta das 21 horas, aproximadamente. A gente já está sabendo que teve outros casos lá na região e o interessante é que essa característica filmada, ela é muito similar a outros casos já observados em outras partes do mundo. E eu trouxe aqui um comparativo para você olhar, um da Chapada Diamantina, que foi um vídeo parecido com esse que a gente mostrou agora, isso, né? Só que esse daí foi em 94. Vai dar para pegar aqui agora? Isso, esse aí, ó. A TV Globo no passado... É bem parecido com esse que a gente mostrou agora, o vídeo 1. Isso, o de 94, esse da Chapada Diamantina na Bahia, em Mucugê, ele foi parte de um documentário da TV Globo e estava aparecendo muito esse fenômeno. E é o mesmo objeto. No México também tem muitos objetos com essas características. Legal. E esse vídeo que a gente mostramos aí uns 15 segundos, 17 segundos, porque o que você me passou é muito maior. Na verdade, eu tenho 2 vídeos, eu te passei só um. E é bem maior esse, né? Então eu cortei para mostrar para as pessoas aí como que era. E a minha Siri está entrando comigo aqui, a Siri está interferindo, a Siri é o meu comunicador do Mac. Tem um caso que eu estava te contando também em off, de uma professora da USP que mora ali na Serra do Guaraú. Ela mora a casa bem no meio da floresta, que ela gosta de estar afastada, com a vista para o mar, no sul de Peruíbe. E ela conta que ela ficou um dia muito desesperada, que à noite um OVNI desceu sobre a casa dela, incidindo uma luz muito forte. Ela saiu para fora e viu e ficou muito assustada. Ela até pede para não contar o nome dela, mas eu sei que é uma região muito rica em fatos também, né? É uma região de grande incidência ufológica ali no litoral sul do estado de São Paulo, né, Peruíbe. E a gente está sabendo que desde abril de 2022 que ocorreram assim praticamente ali naquela região vários casos. Não só Peruíbe, mas Itanhaém, Mongaguá, aquela região ali, ela foi assolada. Indo mais para perto do Paraná, se a gente chegar ali na região do Vale do Ribeira, também teve alguns casos... Com você, inclusive, que ocorreram comigo também, mas... Na Ilha do Cardoso. Na Ilha do Cardoso também, que é bem ali na Cananéia, né? Eu fui conhecer esse região. Cantinho aí, esse caso, inclusive, a gente descreve nessa revista aqui, ó. Essa Nova revista, invasão de OVNIs no Brasil. Dessa revista, né? Sou co-editor da revista OVNI Pesquisa. Quem se interessar, como é que faz para achar essa revista? www.ovnipesquisa.com.br. Fácil, OVNI Pesquisa. .com.br é óbvio, né? Então, OVNI Pesquisa. E nessa revista nós temos aí uma onda
que se processou a partir de abril ali de 2022 e está se persistindo até os dias atuais. A gente já está aí com, eu cataloguei alguns casos, né, que a gente está recebendo, 204 casos que ocorreram daquela época para cá. Nós vamos mostrar algumas fotos no próximo bloco sobre isso que você está me falando. A gente fala os sobre 204 isso, então. casos. Ele vai fazer um rápido dos mais importantes e interessantes, porque está tendo uma incidência muito grande, né, Edson? Mas só para mim fechar, Claro. Depois de Cananéia, lá para frente, a gente próximo ao Paraná, tem uma região ali que é o Vale do Ribeira, onde a gente tem a cidade de Iporanga, né? Iporanga, Registro, aquela região, e em Iporanga houve avistamento de seres, envolvendo inclusive a polícia militar de lá, que tentou perseguir, depois eles acobertaram esses fatos. Você chegou aí lá procurar? Isso é bem não? recente. Você chegou aí, não? Nós recebemos informações de pessoas que moram lá e a gente está para ir lá fazer um documentário e entrevistar essas pessoas que tiveram essas interações recentes com o fenômeno na região. O que eu acho bacana do Edson Boaventura, meu convidado de hoje, é porque ele sempre foi fissurado por ufologia, assim como eu também, um dos meus assuntos favoritos, sem dúvida nenhuma. E o Edson, enquanto ainda estava na ativa, trabalhando, ele ainda ia fazer no local, ele ia, né, pesquisar, ele sempre foi. Agora que ele está aposentado, ele vai, junto com a família, para vários lugares, como ele foi para Belém, vai para o Sul, vai para Minas, vai para tudo quanto é lugar. Deu um caso, deu alguma coisa importante, ele vai lá pesquisar. E o que eu gosto, porque é sério, é científico, não tem, né, oba-oba, se se não é, ele descobre a farsa, pesquisa a foto para ver se é real, se não é, se é montagem, se é fake, né? Então o Edson, o que ele traz é uma pessoa em quem eu confio plenamente. Por isso que muitas vezes o pessoal traz mais ufologia, o pessoal gosta muito de ufologia, mas muitas vezes eu tenho receio de trazer uma pessoa para cá. Eu confio plenamente em você e tem um pessoal que viaja. Você não, você é científico, então por isso que você tem o meu respeito, viu, Edson? Eu que agradeço aí a confiança, né? E é assim, a gente vai continuar pesquisando, já estamos há 42 anos, né, atrás dos OVNIs, aí tentando desvendar algumas coisas. Quando eu comecei na ufologia, eu tinha algumas dúvidas. Hoje eu tenho muito mais dúvidas. Perfeito. Quanto mais se estuda, mais dúvida a gente tem, né? Eu vou no próximo bloco mostrar algumas imagens dos últimos casos que estão acontecendo em vários países, inclusive no Brasil, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho, que a dica agora é do professor Ari Brito, que está este fim de semana fazendo uma imersão do Marca Pessoal Sentido. Se você perdeu essa oportunidade, aproveite para mandar uma mensagem agora mesmo para se inscrever para a próxima turma, que será nos dias 28, 29 e 30 de julho. Essa imersão trabalha os nossos sentidos e os elementos da natureza, sempre num lugar paradisíaco. Um momento para você mergulhar para dentro de você. Manda agora um WhatsApp no telefone 13 98 127 4209. Está aí na sua telinha. 13 98 127 4209. Marca Pessoal Sentidos do professor Ari Brito. E a gente volta já com Edson Boaventura. Olá pessoal, estamos de volta hoje conversando com meu amigo Edson Boaventura Júnior sobre ufologia e os últimos casos, tá bom? Eu vou pedir para chamar um vídeo agora, que é uma mensagem do cantor e compositor João Bosco para o pessoal da Baixada Santista. Vamos ver. Olha aí, rapaziada de Santos, sou eu, João Bosco. Só para lembrar vocês que eu vou estar aí no dia 1º de junho, no Teatro Municipal aí de Santos, com um show de 50 anos de estrada, João Bosco solo. Aguardo vocês. Após 7 anos, João Bosco, um dos mestres da MPB, está de volta a Santos. Um show em comemoração aos 50 anos de carreira, apresentando em sua coleção sucessos como Papel Machê, O Bêbado Equilibrista, Corsário e muitos outros sucessos. Vai ser no dia 1 de junho, no Teatro Municipal de Santos. Se você se interessou, compra pela internet que é mais fácil. É só acessar Ingresso Digital, tudo junto, ingressodigital.com. Não tem .br, tá bom? ingressodigital.com.
Edson, a gente tem uma série aí que você... A gente tem, não, você que trouxe, obviamente, uma série de fotos, né? Para a gente falar dos últimos casos. E eu vou pedir, então, para o meu editor mostrar foto a foto. E eu vou começar com a foto número 1. Atenção, senhor editor, coloque a foto número 1 para a gente ver aí na nossa casa. Essa foto número 1 envolve a Inglaterra, México e França, né? Isso. São 3 fotos aí. Explica rapidamente. Na verdade, a gente pegou aqui uma amostra, né? Está tendo uma grande incidência ufológica mundial. Logo depois, quando começou aí a pandemia, parece que aumentou bastante o número de casos. Então a gente colocou alguns casos de objetos luminosos aí em Devon, na Inglaterra, a partir de 2021, Popocatépetl, no México, em 2020 e em Paris, na França. Aí são fotos noturnas, né? Eu trouxe até impresso também. Isso aqui é mostrar para eles lá que eles não estão vendo, né? Nossa plateia não está vendo o que o pessoal em casa está vendo, né? Depois a gente passa na mão deles, também, lá. sem então, problema. Tá, e esse aqui são um outro slide aí. Então a foto número 2, chamar o editor, foto número 2, que envolve Buenos Aires, a Califórnia nos Estados Unidos e Medellín na Colômbia. A gente teve aí vários casos também Esses são envolvendo de dia, né? objetos de dia. Poxa, mas essas fotos são boas, hein? São muito boas. E teve uma, inclusive, que foi feita na Colômbia, recentemente, que houve aí uma polêmica, que uma modelo colombiana disse que tinha feito o filme, depois o piloto apareceu e disse que foi ele que fez o filme. A gente tem toda essa polêmica aí, mas essas imagens também, que apareceram recentemente agora em 2023, elas são muito boas, né? A gente não sabe se trata ali realmente de um OVNI extraterrestre, alguma coisa assim, ou se trata de algum artefato, vamos dizer assim, um drone espião de algum país, mas certamente parece ser uma tecnologia bem diferente. Tá. Porque esses aqui porque se é um drone, você tem que ter pelo menos a hélice, né? A de sustentação aqui não tem. Não tem. Em muitos casos não aparece a propulsão. Inclusive, em função dessa quantidade de casos no mundo, os Estados Unidos, ele criou agora recentemente a AARO, que é um escritório de investigação, onde o Sean Kirkpatrick está à frente, né, como diretor, e ele inclusive já veio aí publicamente no Congresso norte-americano, numa audiência pública, falar a respeito do seu trabalho. Então, a gente percebe que os Estados Unidos, que antes tinha uma postura de acobertamento, a partir do ano de 2022 em diante, ele começou a abrir, pelo menos parcialmente, esse assunto. As informações. Então, já foram constituídas comissões, né, esses escritórios dentro do Pentágono para investigar os OVNIs, e a gente está sabendo também de uma iniciativa dentro da NASA. Eu vou te fazer uma pergunta chave daqui a pouquinho, mas vamos passar as fotos. A foto 3, editor, foto 3, nova onda de OVNIs do Brasil. Você relatou aqui 204 casos entre abril de 2022 e março de 2023. E novembro foi o mês de muitos casos, chave, né? Porque o mês de novembro, né, ele teve esse pico. Foi justamente quando começaram, tem até a estatística aqui, quando começaram a ser divulgados por pilotos comerciais da Latam, da Azul, né, da Gol, principalmente no sul do país, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, avistamento de luzes lá. Logicamente, uma quantidade desse boom aí se trata do satélite Starlink. Então já ficou constatado que se trata. Mas tinha algumas aeroformas luminosas que foram filmadas, inclusive, por esses pilotos, e vistas de terra, objetos que pousaram, seres tal, que se tratam de um fenômeno ufológico real que aconteceu. Então a gente teve 2 picos, o novembro e também no mês de julho, com 25 casos, né? Atualizando essa estatística, eu acredito que fechando aí o próximo mês, a gente vai chegar perto de 250 casos. Legal. A foto número 4
Nova onda de óleos no Brasil mostra Itanhaém agora com o policial Isaías Lemos. É você pesquisando junto com o policial, né? Isso. Esse aqui foi um dos primeiros casos aqui da região, do litoral, né? Onde o policial entrou em contato conosco, enviando um vídeo onde ele teria filmado uma sonda ufológica bem interessante. E aí nós, na passagem de uma pesquisa que a gente fez por Peruíbe também, que estava tendo alguns casos lá, a gente passou na residência dele, em Itanhaém, e ele contou mais detalhes, né, a respeito desse avistamento que foi visto juntamente com a família. Os militares têm muita coisa, né? Muita informação, né? Tem. Em âmbito militar, né? Vamos ver a foto número 5, que é a invasão no sul, envolvendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que é justamente aquilo que eu estava falando, né? Houve esse boom, mas alguns casos eram satélites Starlink. Mas a imprensa brasileira, né, e mundial começou a noticiar isso. Um fato interessante neste caso é que eu tentei buscar informações oficiais junto ao SIC novamente, né, pedindo para o Comaer, para o Comando da Aeronáutica, lá em Brasília, só que eles falaram que nada foi detectado, que não tinha nenhum relatório, coisa que é mentira, porque na época foi deslocado até um telefone específico para que os pilotos relatassem os seus avistamentos para a Força Aérea Brasileira. Então a gente percebe que, apesar da Força Aérea Brasileira já ter liberado uma parte do material no Arquivo Nacional, grande parte dos casos ainda estão sendo acobertados. E isso é em função de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, que já é bem antigo, e como os Estados Unidos adota essa política de acobertamento, meio que parcial atualmente, o Brasil segue na mesma toada. É uma pena, né? Vamos começar com as partes que eu acho aqui agora o mais interessante. É a foto número 6, senhor editor, foto 6, que é o caso de Santa Catarina, onde você colocou como luzes cilíndricas e arredondadas, às vezes deixam marcas e queimados. Então, essa foto aqui, o que acontece? Aí é um caso que aconteceu lá em Santa Catarina agora em abril de 2023. Esse é recentinho, fresquinho, recente. Um mês. A gente está para ir para lá, né? A gente só não fomos por conta da expedição que a gente tinha já programada para Colares. Mas a gente vai lá para Santa Catarina. É uma família que mora num sítio na zona rural dessa cidade. E em abril eles têm uma câmera de segurança interna com infravermelho, noturna, e eles começaram a identificar que de madrugada, de noite, ela disparava, né? Porque ela tem um sensor, e aí conforme aparece alguma coisa, ela tira a foto. E aí apareceram essas estruturas luminosas, algumas em forma de cilindro, que chegaram a chamuscar o mato lá na propriedade, o chão. Houve algumas bolinhas também, que a gente chama de sonda ufológica, que apareceram lá também, foram fotografadas, vistas também por essa família. E eles falaram do sumiço de cachorros, um cachorro que apareceu calcinado na propriedade, animais também da criação ali, vacas, que desapareceram. Então, tudo assim, nesse sítio, tudo fazenda, nesse sítio. Mas começou com as luzes, até que piorou. Né? No outro slide então vou mostrar, deixa eu pedir para o meu editor colocar a foto número 7, senhor editor. Olha essa que interessante. Então, explica essa foto pra até gente. Que a câmera começou a captar seres, os tripulantes daquelas aeroformas luminosas. E o interessante é que, apesar da má qualidade do equipamento, né, da câmera de infravermelho, a gente consegue perceber nas ampliações uma espécie de antenas, né? Pode ser que esses seres tenham uma espécie de capacete com antena. Isso é muito comum na ufologia, né? Seres que, vez ou outra, têm um traje, uma vestimenta que possui essas antenas. A gente não sabe para que serve isso, mas deve ter alguma funcionalidade. E aí se você vai em loco, e a gente vai em loco agora lá. Qual que é a ideia? Vai em junho agora? Vamos agora em junho. Ou junho ou julho, né? A gente está vendo qual a melhor época para poder ir lá. E aí a gente vai entrevistar as pessoas, pegar esse material também para analisar, que ficou o material chamuscado lá. E além disso, além de entrevistar as testemunhas desse sítio,
pretendemos ir nos sítios circunvizinhos para ver se tem também algum tipo de avistamento parecido, similar. Agora, o que tem lá que é interessante? Do lado da fazenda tem um açude, um lago lá bem profundo, onde já foi visto esses objetos saindo de lá. E atrás da propriedade tem umas cavernas, que já foi visto o bicho, ali uns negócios meio estranhos. Então, tem tudo para ser um local propício para a incidência e a localização, né, fixa, talvez uma base, alguma coisa, desses seres ali na região. Eu quero lembrar um caso de Santos, a gente também estava falando em off sobre isso, que foi muito interessante, porque ficou muito famoso em Santos. Para quem é um pouquinho mais antigo, a Tribuna fez um grande documentário desse fato. Foi numa ilhinha, né? Numa ilhinha que tem ali perto da Ponte dos Barreiros? Isso, o Rio Piaçabuçu tem a Ilha do Major. Foi na Ilha do Major que aconteceu o fato. Foram pescadores que viram, mas fala, como é que é? Mentira de pescador, né? Mas só que foi o Fernando, na época eu entrevistei, né, os pescadores, foi o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira. Os dois, eles voltavam de uma pescaria. Isso foi em outubro, dia 1º de outubro de 1995. E aí, eles voltando da pescaria, viram uma luz avermelhada que rapidamente se posicionou sobre a embarcação deles. E aí jogou aquele foco de luz, né, bem possante, que o Wilson ficou com tanto medo que ele se jogou embaixo do convés, ali onde estavam as redes, e ficou ali, só saiu depois que o objeto já estava longe. Mas ele pousou na ilha, né? Porque eu lembro que... Pousou. Eu lembro que a Tribuna me mandou, na época, a foto que o jornalista foi lá, o fotógrafo foi lá e marcou a foto da marca da sapata, né? Sim, porque o que aconteceu? O objeto estava em cima. Um dos pescadores se escondeu, o outro ficou tentando dar a ignição para pegar o barco, porque deu blackout, parou o barco. Só que aí o objeto começou a se afastar e aí foi indo em direção à Ilha do Major e pousou a uns 10 metros. Quando ele foi pousando, aconteceu um fato bem interessante, que a gente que é do litoral aqui, quando tem relâmpago, é a melhor época de você pegar caranguejo, porque ele sai da toca. Fica tudo meio alvoroçado ali, é fácil de você sair apanhando os caranguejos. E aí a luz era tão intensa que os caranguejos saíam da toca, eles chegaram até a observar isso. E aí quando o objeto foi pousando assim, depois eles viam só aquela silhueta, né, do objeto, eles perceberam também os trens de aterrissagem, né, 4 pezinhos, né, que seriam os trens de aterrissagem. O que eles fizeram? Nesse momento que o objeto pousou, a embarcação voltou a pegar. Eles foram para casa, não conseguiram dormir, já começaram a ter dor de cabeça, náusea, né, vômito, tiveram disfunções no organismo também. Contaram ali para as esposas o que tinha acontecido, esperaram amanhecer. Aí o Fernando Bezerra pegou um revólver, botou na cinta e foi para lá. Falou, se aquele negócio estiver lá, a gente vai pegar eles agora, né? Voltou até o local, aportou, foi até o local e encontrou uma marca de 5,5 metros de diâmetro, tudo amassado, e no redor dessa marca redonda havia as marcas de sapatas retangulares, impressas, né, decalcadas no solo. Essa foto eu tenho, mas o que você me contou agora que é muito interessante, que agora, muito tempo depois, voltaram lá e não nasceu nenhum mato do lugar, né? Isso, eu voltei para a gente fazer uma matéria na região, junto com os pescadores, 20 anos depois, com a equipe da Tribuna. E aí o fotógrafo da Tribuna, quando chegou no local, falou, não nasceu mato, faz 20 anos e parece que eu estou voltando aqui, estou no mesmo local, né? Tinha, né? Alguma coisa aconteceu diferente ali. No próximo bloco nós vamos mostrar um outro vídeo muito interessante seu, no terceiro e último bloco, né? Então vou pedir para você ficar aí, também vou dar o contato aqui, até para você acompanhar ele através do canal do YouTube, porque eles fazem matérias incríveis, né? E eu tenho grande admiração por esse seu trabalho e sua equipe. Deixa eu chamar agora a agenda do Fronteiras da Ciência. Então, entrando aí na sua casa, a agenda, e eu vou começar com a farmácia Homeofórmula. A perda da memória é um sintoma muito comum nos dias de hoje.
Nosso cérebro necessita de alguns nutrientes que são essenciais para o seu bom funcionamento. Existem diversas causas para a perda da memória, sendo que a principal é a ansiedade, mas também pode estar associada a diversas condições como depressão, alteração do sono, uso de remédios e outras enfermidades. Podemos destacar que a alimentação é muito importante e a reposição de algumas substâncias que eventualmente não se encontram em nossas refeições do dia a dia é fundamental. É por isso que nós da Homeo Fórmula preparamos um produto muito especial e com carinho para você. A farmácia fica na Rua Bahia, 194 no Gonzaga. Procura a Simone lá, ela é fantástica. E também tem o Empório, que fica na Rua Tolentino Filgueiras, 147, na esquina com a Rua Bahia. Um é pertinho do outro. E o último recado vem da Seitonoye do Brasil Regional Santos, que anuncia a Conferência da Prosperidade. Reencontrando-se com o sucesso é o tema. O palestrante é o preletor da sede internacional e escritor Ennio Masaaki Hara. Ele é autor dos livros O Sucesso Nunca Dorme e De Bem com a Prosperidade. Conferência imperdível para você que quer viabilizar seus sonhos e metas. Vai ocorrer no dia 15 de junho, às 8 horas da noite, no auditório do Sim Comércio de Santos, que é na Avenida Ana Costa, número 25. Mais informações na regional, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone que é mais prático, 3232-6687. Você pode adquirir com antecedência ou na hora, tá bom? Então, telefone 3232-6687. E a gente volta já. Estamos de volta já em nosso último bloco. Passa rápido quando o assunto é gostoso. Eu, pelo menos, gosto muito de ufologia. E esse bloco é oferecimento da loja Mellen, que tem os melhores preços e a melhor qualidade em produtos religiosos e esotéricos. Lá você encontra velas de todos os tipos e tamanho, ervas, imagem em resina, incensos, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas e roladas do tipo A, que é a melhor que tem, e muito mais. Fala com o André ou com uma das meninas, fala que viu no Fronteiras da Ciência e terá um atendimento VIP na loja Merlin, que fica no Gonzaga, na Rua Pereira Barreto, número 12, é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Edson, vou dar o seu contato já e no final do terceiro bloco, para quem não conseguir anotar agora em casa, né? Então, Edson Boaventura Júnior, o e-mail, aparecer aí, é Boaventura, _, que é aquele tracinho embaixo, tá? Então, Boaventura, tracinho embaixo, GUG, G-U-G, que é Grupo Ufológico do Guarujá, tá bom? GUG@hotmail.com. E o mais importante é o canal dele no YouTube, imperdível. Se inscreva lá, põe o like, né? Se inscreva no canal que você vai sempre estar recebendo novas reportagens que ele vai em loco, ele não fica pegando, pega também coisas, mas o mais importante... Tem mais de 750 vídeos. Uau, já tudo isso? Tudo isso no canal. Enigmas e Mistérios. Entra lá no campo de pesquisa, escreve Enigmas e Mistérios, se inscreva lá, você vai receber todo mês, né? Vários, um por semana? Não, são 3 por semana. Uau. E geralmente a gente faz 2 lives. Incrível. Na quinta-feira e no domingo. Ah, tem as lives também, né? Tem as lives também, que a gente tem essa interação com o público. Legal. Edson, eu vou pedir para você explicar um pouco melhor sobre o vídeo que eu vou pedir para o meu editor colocar agora. Atenção, senhor editor, coloque o vídeo número 2 aí para gente. Essa cidade, essa vila, na década de 70, ela teve vários avistamentos de objetos voadores não identificados, o que ficou conhecido aqui como o fenômeno chupa-chupa. Não. Não queria passar mais não, porque eu sei o que foi que eu passei. Não tem uma nave humana que sobreviva. Naquela época, os militares aqui acampados, cheios de equipamentos, de repente aparecia um OVNI vindo. O que seriam esses objetos luminosos que apareciam aqui?
Bom, vocês acabaram de ver esse vídeo, né? Explica melhor sobre ele. Então, nós estivemos lá na região de Colares, Baía do Sol, Castanhal, Belém, fazendo uma retrospectiva, colhendo depoimentos das vítimas da Operação Prato, né, do fenômeno chupa-chupa, conhecido como fenômeno chupa-chupa, e também, além das vítimas, né, de testemunhas que naquela época viram o fenômeno, outras testemunhas que viram o fenômeno mais recentemente. E a gente percebe que o fenômeno ainda continua se processando naquela região. Além disso, falamos também com um jornalista da época, que é o Carlos Mendes, que deu aí uma notícia bombástica, né? Um monte de gente pergunta, e aquela lenda da mulher, da loira da Ilha do Meio, né? A loira da Ilha do Meio, tal, aquilo lá era uma ET, era o quê, né? Porque se criou muita história e o Carlos Mendes, ele traz ali dentro das investigações que ele fez a verdade sobre isso. A gente está para lançar, inclusive, esse vídeo no canal Enigmas e Mistérios. Além disso, a gente falou com Daniel Rebisso Diese, que é um escritor do livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, que foi o primeiro livro a tratar sobre o assunto da Operação Prato. E ele trouxe ali algumas revelações muito interessantes do que aconteceu naquela época, inclusive falando de vídeos que foram produzidos pela aeronáutica e que ele teve, inclusive, um pedaço de uma dessas tiras em suas mãos e foi passado ali pelos membros, né, para os membros do seu grupo naquela época. Então, não na década de 70, mas já ali no princípio dos anos 80. Né? Inclusive, a gente conheceu o Jairo Costa, que atualmente mora em Paranapiacaba, ali em Santo André, né? E que ele chegou a observar também, contou pra gente que viu o filme. Então os filmes existem. E o que aconteceu? Um advogado, recentemente, pediu a liberação desses filmes para a aeronáutica. E a aeronáutica usou de um subterfúgio, uma parte ali do artigo da Lei de Liberdade de Informação, dizendo que, por ser algo que está em estudo ainda, e é um estudo científico, que eles não iriam liberar, ou seja, que só liberariam com o consentimento do comando da aeronáutica que detém a posse desses filmes. Então, o que a gente percebeu ali? Que provavelmente, infelizmente, esses filmes fiquem presos aí e restritos por vamos dizer assim, por uma eternidade, e talvez a gente, né, a sociedade brasileira, os ufólogos, nunca vai ter acesso a esse Edson, material. Aí vem aquela pergunta-chave que muita gente faz, né? Por que os militares, ou mesmo o próprio governo, sempre procuram esconder a verdade sobre isso? Qual o motivo? É medo de criar pânico na população ou problemas religiosos? O que envolve né, o fato deles esconderem tudo isso? Na verdade, é um pouco disso que você falou, do pânico, de evitar a geração de pânico, mas é mais a cobiça e a ganância por uma tecnologia mais avançada desses objetos. Então, eles querem deter esses fragmentos, esses objetos, para, através de uma engenharia reversa, construir aí os seus próprios discos voadores terrestres, né, a sua tecnologia mais avançada para oprimir os seus inimigos. Ou seja, chupar tecnologia mesmo, chupar tecnologia né? alienígena. Você acredita que a Área 51, ou como você mesmo fala, agora 52, 53 nos Estados Unidos, detém alguma informação sobre isso? Olha, a 51, ela deteve durante um tempo. Inclusive, a Leslie Kean, que é uma escritora, jornalista importante norte-americana, ela tem vários contatos no meio militar, científico, ufológico também, e ela diz que tem uma testemunha que garantiu para ela, que é uma testemunha militar, que trabalhou na Área 51 e que a criatura de Varginha foi levada para a Área 51. Hoje, as informações que nós temos é que o que tinha na Área 51 foi transferida para a Área 52 e a Área 53, que são interligadas pelo subterrâneo naquela área de Nevada. Para quem não viu o programa antigo nosso com você, rapidamente, aquele ET, lembra que foi capturado por militares em Minas Gerais e foi levado para a Unicamp, não foi? Com Madame Palhares. Isso. Lembra essa história para quem não conhece ainda direito?
Então, as criaturas foram capturadas em Varginha, naquela região. Foram quantas? 2, 3? Pelo menos umas 4. 4? Foi Isso. tudo isso? 2, uma viva e uma morta, foi para a Unicamp, e depois os Estados Unidos levou essas criaturas juntamente com a nave que caiu. Foi sobre a ordem do Badam Palhares na época? A ordem era dos americanos. Não, levar para a mas Unicamp, levar para a Unicamp. Dos americanos, juntamente com o Exército Brasileiro. Tá. O Badam Palhares, ele trabalhava na Unicamp, embora ele fosse um civil, ele recebia salário do Exército. Então ele era praticamente um militar, né? Disfarçado ali. E teve que gente fazia da as coisas Unicamp pros que militares do narrou Exército. isso, né? Teve gente da Unicamp Teve que... enfermeiros, médicos, vigilantes, pessoas ali que tiveram, viram, né, toda aquela movimentação, e inclusive houve filmagens que foram feitas na Unicamp, que até hoje não vazaram também dessa criatura. Houve inclusive tentativa de fazer hemograma, e aí acabou dando defeito nas máquinas de hemograma, porque o sangue coagulou muito rapidamente dentro das mangueiras desses equipamentos, não chegando no sensor para fazer o hemograma, e essas máquinas, foram 2 que pifaram, foram recolhidas pelos norte-americanos, encaixotadas, e depois eles mandaram vir 2 máquinas do mesmo modelo, só trocaram o número de série para não dar muito na vista ali o que tinha acontecido. E foi parar na área 51, então. E aí foi tudo para a área 51, tanto os seres como a nave. Um dos seres a gente teve a informação que foi para Iperó, que é no interior de São Paulo, numa base de segurança da Marinha. Inclusive, algumas pessoas me procuraram... Da Marinha, no interior de São Paulo? É? Da Marinha, é uma base de segurança máxima da Marinha, foi para lá. E aí a gente recebeu algumas informações de pessoas que sabiam detalhes, entraram até em contato com a gente, mas sofreram uma certa retaliação por conta de estar dando com a língua nos dentes, falando algumas coisas a respeito do caso, né? Então esse caso ainda vai dar muito pano para a manga. Eu me lembro de que tentaram entrevistar, não sei quem da Unicamp, que ele simplesmente expulsou. Foi o Badam. Foi o Badam mesmo? Badam. Ele Foi o sempre Badam, negou, isso? Ele sempre negou a respeito o envolvimento dele com isso, mas a gente sabe que para alunos ali, para algumas pessoas mais íntimas dele, ele chegou a falar a verdade. Mas como ele tinha provavelmente o rabo preso com o Exército ali, ele não iria falar nada, porque o Exército adotou essa política de acobertamento motivada pelos americanos que chegaram no dia 20 de janeiro de 96 em Campinas e depois seguiram para Varginha e acompanharam, né, manipularam toda a missão ali, né, envolvendo esses seres e o resgate da nave. Legal. E você também estava me falando em off, Edson, que você tem uma perspectiva de que muito breve algum governo virá simplesmente a expor tudo o que está acontecendo. Então, o que a gente percebe, né? Toda essa abertura parcial norte-americana, a imprensa divulgando... Você acha que vem dos Estados Unidos, então? Se os Estados Unidos perceber que a China ou a Rússia vai dar a notícia de que vida extraterrestre ela é real, existe, né? E inteligente, não só vida extraterrestre. Vida extraterrestre, de alguma forma, né? A gente não sabe se é inteligente ou não. Pelos OVNIs que a gente vê, a gente sabe que é inteligente, claro. Tem que ser. Mas vindo isso de algum outro país, os Estados Unidos, se ele perceber, ele vai chegar na frente. E parece que já existe uma agenda. Onde que eu me baseio nisso? A Ellen Stoffen, que é uma das chefes da NASA, ela participou de um programa chamado 60 Minutes e ela falou o seguinte, que a NASA reconheceria a vida extraterrestre até 2025. Da onde ela tirou? Então, da onde ela tirou essa data, esse ano? Provavelmente existe uma agenda norte-americana. O Pentágono chegou a falar alguma coisa, não foi, recentemente? O Pentágono, o Pentágono está estudando junto com a AARO e alguns casos ali, eles já identificaram como sendo coisas que eles não sabem o que são. É uma tecnologia superior. E aí, veja só, os Estados Unidos estariam numa roubada se essa tecnologia fosse dos chineses ou dos russos. A gente sabe que não é.
né? Pode ter uma ou outra coisa que é drone espião, tem, porque a gente sabe que tem isso também. Mas tem uma tecnologia ali, além, que vem já assolando a nossa população, né? O nosso mundo como nós conhecemos, desde que o mundo é mundo, desde os tempos pré-históricos aí. E aí o que acontece? A gente percebe que essa chefe da NASA, quando ela falou 2025, é porque tem uma agenda em curso. Só que aí o que aconteceu? Isso aí deu uma polêmica e tal. Ela voltou atrás na data e falou, olha, até 2030. Então ela já postergou 5 anos na frente. A data. Mas isso é até, se a gente pensar, fazer um exercício de cenário aqui, a gente vai ver que o que aconteceu nesses últimos tempos aqui. A pandemia, o isolamento social, que pode ter atrasado essa agenda. Então aí jogou para 2030. Eu, particularmente, acredito que até 2028 isso já vai ser revelado ao mundo. Mas aí é minha opinião pessoal e particular, de acordo com o que a gente vê que está acontecendo no mundo. Japão se interessando por isso, China, gente fazendo museu, órgãos sendo criados. O Canadá também, né? Até estruturas militares para combater extraterrestres, isso já se pensou também. E a religião, ela está sendo consultada por universidades norte-americanas para saber como que eles agiriam frente a uma liberação olha, existe vida extraterrestre. Como é que você vai falar para os seus fiéis, para os seus membros aí? E foram vários, foram 24 teólogos consultados até o momento. A gente sabe que tem várias espécies de ETs, porque tem até catalogado isso, né, Edson? Você acredita que pode haver, como em alguns filmes americanos, uma invasão? Você acha que é isso ou eles são do bem? Olha, se quisessem já invadir, teria feito, né? Já teriam feito quando a gente tinha menos tecnologia. Mas essa hipótese ela não está totalmente descartada. Tanto é que, por exemplo, na Inglaterra ele tem um grupo de elite chamado SAS, que eles estão preparados com alguns equipamentos que é tipo arma de espuma, que atirada contra um tripulante de um OVNI, por exemplo, ela começa a solidificar rapidamente sem matar o bicho, sem matar a criatura. Para quê? Para pegar, para estudar. Então, isso já existe. Militares do mundo todo são capacitados para agir nessas situações. Embora eu, particularmente, com base no que eu já vi nesses 42 anos, a tecnologia alienígena ela é muito superior. Então a gente está ali como índio com arco e flecha, entendeu? Lutando contra os lasers dos caras. E você acredita que algumas das espécies podem estar andando entre nós sem a gente perceber? Assim, isso é mais teoria da conspiração. Mas eu não descarto também. Tá. Por quê? Porque é teoria da conspiração. Porque se você, vamos dizer, um cientista, um militar, suspeitar que você é um alienígena ali incorporado, sei lá, no ser humano, alguma coisa, entendi, rapidamente você iria parar num laboratório e ia ser cortado de cima a baixo e estudado, né? Então, tá louco, o ET, o tripulante do OVNI, ele não vai ficar dando bandeira. E quer ver uma coisa interessante? Às vezes eles aparecem como se fossem hologramas ou seres energéticos, que é uma forma também, se for algo tipo holograma, eles estão, logicamente, se precavendo para não correr risco, já que o ser humano é extremamente bélico e agressivo. Deixa eu dar um recadinho agora, rapidinho. Olha, Sua Saúde Integral, um novo conceito em terapia integrativa em Santos. Como nenhuma técnica em isolamento funciona igualmente bem para todos, em Sua Saúde Integral associamos diversas abordagens da psicoterapia em um só processo, em adequação para o corpo e mente de cada pessoa. Empregamos os mais recentes princípios da psicologia da energia para te ajudar a enfrentar em sua origem o estresse, ansiedade, depressão, insônia e seus efeitos no corpo, tais como dores crônicas, cansaço, confusão mental e por aí vai. Para mais informações, acesse o site suasaudeintegral.com.br e não deixe de seguir no Instagram em Daryl_Chaplin ou no YouTube TV Terapia. Agendamento pelo WhatsApp 13 99741 6022. 99741 6022. E deixa eu dar pela última vez o contato
do meu convidado Edson Boaventura. Gente, se você tiver uma foto, um fato, alguma coisa interessante, um material importante de ufologia, pode mandar no e-mail do Edson. Boaventura, tá aí na telinha, Boaventura, _GUG, @hotmail.com, e não deixe de acompanhar no YouTube o canal Enigmas e Mistérios e a revista UFO Pesquisa, que é fantástica. Próximo convidado, presidente da Rede Cidadania, professor, pesquisador e escritor, Alfredo Cordella. Tema: Planeta em Risco, perigo nas mudanças climáticas. A coisa tá feia e ele vem falar sobre isso aí. Edson, muito obrigado, é um prazer enorme, inenarrável tê-lo aqui no Fronteiras da Ciência. Você sempre nos ilustra com muitos casos, muitos vídeos, trazendo as novidades. Será sempre o meu eterno convidado. Obrigado, meu querido. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e só dar mais uma dica. Essa aqui foi a última revista que nós fizemos de uma expedição no sertão de Quixadá, no Ceará, e a gente fez uma matéria específica. E nessa expedição da Operação Prato vai ter a próxima revista, número 17, especialíssima só sobre Operação Prato, tá? Então, eu vou fazer chegar para você depois essa revista. E quem quiser, mais uma vez aí, www.ovnipesquisa.com.br, e entra lá no site nosso lá, que é o canal Enigmas e Mistérios. Mais de 150 vídeos legais sobre ufologia de ótima qualidade. Edson, muito obrigado, meu querido. Obrigado a você. Obrigado ao Celso, que trouxe um monte de meninas bonitas aqui para assistir o Fronteiras da Ciência. E você de casa, fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.